Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.tvosasco.com.br, também pelo www.secor.org.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar aqui conosco e falar sobre temas importantes da luta da mulher, ela que é secretária estadual da Mulher Trabalhadora da CUT São Paulo, a Sônia Auxiliadora Vasconcelos. Olá, Sônia, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença, por vir lá de Prudente, que é um bocadinho longe daqui da gente, né? Para vir conversar com o comerciário, com a comerciária, a respeito desse tema tão importante no nosso dia a dia. Temos também a presença do Luciano Leite, ele que é diretor do nosso sindicato e veio aqui participar. Fazia tempo que não vinha, né, Luciano? Verdade, Jefferson. Primeiro, agradecer vocês que vieram de longe para estar no programa. É um prazer e um privilégio ter vocês aqui na nossa casa, né? E deixar meu bom dia para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que fazer o debate da comunicação hoje é uma coisa muito complicada, né, Jefferson? Verdade. Até o Marco Civil da internet tem trazido algumas possibilidades para a gente que faz essa mídia alternativa funcionar de uma forma diferente, né? Mas hoje eu quero ouvir bastante aqui, aprender um pouquinho com a Sônia, que traz toda uma bagagem, né? A gente que já tem acompanhado, eu praticamente estou há 20 anos no movimento sindical já, né? Já estou do meio para fora, né? E já aprendi bastante, já vi muitas vezes a Sônia falar. Então, tenho certeza que se você continuar nos assistindo hoje, você só tem a ganhar. É um prazer e um privilégio também estar na casa de vocês agora. Está aí o nosso vice-presidente Luciano. A Sônia, vamos falar um pouquinho primeiro da sua trajetória. Você hoje é secretária estadual da Mulher, trabalhadora na CUT. Também é diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Prudente, não é isso? Isso. Coordenadora geral da Escola Sindical de São Paulo, pedagoga, especialista em políticas públicas. Como é que concilia tudo isso? Olha, a gente sempre fala, eu tenho usado muito uma frase, que a gente faz isso com a paixão e não com a razão, né? E aí dentro desse, né, leque da paixão e não da razão, a gente consegue, e com todo o grupo que a gente tem também, né, de colaboradoras, de participantes. Então, enquanto Secretaria da Mulher, nós temos um coletivo que são formadas pelas mulheres, né, pelo menos por um representante dos sindicatos e das federações, e que cobre, que ajuda, a gente organiza a agenda da Secretaria ali, sem contar, né, da assessoria, que tem que dar uma grande mão, que é a Marinalva. Então, a gente consegue organizar isso. Na questão da escola, nós também temos um grupo dos formadores, do conselho da escola, né, da equipe da escola, que ajuda também a desenvolver todo o trabalho e a gente vai dentro disso. E lá no sindicato, eu retornei agora em janeiro para a tesouraria também, mas também a gente tem um grupo, uma equipe que trabalha. Acho que quando a gente faz isso é transformado em equipe, o trabalho ele reflete mais e dá uma outra repercussão. Acho que só assim que realmente se explica, além de toda a disposição e a vontade. E uma das coisas que foi muito importante, a entrada na Secretaria da Mulher, ela deu uma nova visão. Então, eu sou servidora pública, né, sou professora de educação infantil, fiz agora, dia 2 de junho, 29 anos na prefeitura, de Presidente Prudente, e a gente trabalha muito com a questão da política pública. Quando veio, né, e aí, dentro da escolha para o Congresso, que é toda uma disputa entre, né, as forças, não as forças políticas, mas os ramos, as federações, a federação, que é a FETAM, né, então, graças à FETAM, que me apoiou, que eu estou na secretaria, nós queríamos algo que a gente pudesse realmente debater formação e políticas públicas para todos os trabalhadores. E acho que a Secretaria da Mulher, ela veio nessa nova perspectiva e que abre um grande leque. Então, assim, nós começamos a debater, né, enquanto secretaria, e aí adquirir também conhecimentos, o quanto que a vida da mulher, nos dias de hoje ainda, ela é complicada, ela é diferenciada da vida do masculino, da vida do homem, e o quanto que a gente tem o machismo impregnado na nossa sociedade e na nossa própria criação. Então, esses têm sido nossos grandes desafios. Como é que funciona esse trabalho na secretaria? É um trabalho de promover discussões, de promover ações para levar essa discussão para a base? Como é que você desenvolve esse trabalho?
Então, nós temos toda uma linha de debate que sai através dos congressos, né, das resoluções dos congressos, então a linha norteadora. E aí nós temos o coletivo, conforme eu falei, que ali nós vamos tirando a linha, junto com a executiva da CUT de São Paulo, que tudo passa por ali, mas nós traçamos, nós temos um grande trabalho, e temos reforçado muito isso, com movimentos sociais e o movimento feminista. Então, também isso faz com que as ações cheguem mais distante através dos grupos. Então, com esses movimentos feministas, a gente tem feito todo o debate da inserção da mulher hoje no mercado de trabalho, mas na vida social, na vida da sociedade. Então, nós temos a questão política, que é um dos temas que a gente tem debatido, a pouca participação das mulheres na política, então a gente ainda se vê muito no campo privado, dentro de casa, ou mesmo indo para fora no mercado de trabalho, mas eu vou e eu volto para casa, porque continuo com a responsabilidade das tarefas domésticas, do cuidado com a família, né? E não é só com os filhos, mas é com a família. A gente até fala, se a sogra estiver doente, quem cuida também é a mulher, não é o filho. Então, são terceiro, quarto turnos, né? Dentro de casa. E aí a mulher ela tem ficado muito no setor privado, e ela foi criada para o setor privado. Então, a gente tem feito toda essa quebra para que ela saia do setor privado e vá realmente para o setor público. Então, nós vemos na política pouca participação, e mesmo com a lei que tem que ter, né, 30% de mulheres candidatas, nós não conseguimos visualizar isso lá nos congressos, lá nas câmaras ou nas prefeituras. Então, não reflete, porque as mulheres entram em boa parte para cumprir a cota e não para ter uma participação efetiva, com financiamento mesmo de campanha, com investimento para ser realmente eleitas. Então, a gente tem essa defasagem. Temos aí a presidenta, né, da República, uma mulher, e temos nela também várias ministras que estão aí fazendo todo um trabalho, mostrando a competência das mulheres para o mundo de fora, né, para fora de casa. Então, a gente tem trabalhado nessa questão política, na questão da mulher no mundo do trabalho, junto com as federações, que é a questão das pautas de negociações. Então, o que vai para as convenções. Tivemos uma grande vitória já em vários setores nossos, que é a licença maternidade para 180 dias. Inclusive, alguns sindicatos já estão com a campanha de aumento da licença paternidade, que é esse que a gente fala também, que é o compromisso de que o pai ele tem responsabilidade com o filho para criar, para ajudar, para cuidar, para, né, ajudar a lavar a louça. E para ajudar a mulher nesse momento que é difícil para ela, né? Que é difícil, que é toda uma... a mudança de vida, mudança. Se foi uma cirurgia cesariana, é um momento difícil também do ponto de vista de recuperação, né? Então, a grande questão no debate desse que a gente faz, assim, que a responsabilidade, a gente tem até a convenção da OIT, que não está aprovada ainda no Brasil, que a gente tem debatido muito e tentado fazer com que ela seja aprovada, que é das relações compartilhadas. Né? Então, é o pai também ter o direito de acompanhar esse filho e a responsabilidade não ficar só sobre a mulher. Então, em tudo isso, a gente está debatendo uma nova forma de sociedade. Né? Então, nessa nova forma de sociedade, a gente vem, né, combater a questão do machismo, onde mata, onde segrega, onde mutila muitas mulheres. Acho engraçado, Sônia, que a gente tem uma visão, às vezes, deturpada até da nossa história. Né? Tem muita gente que coloca, por exemplo, a Bíblia como uma orientação, né, um livro de orientação para uma sociedade judaico-cristã. E aí a gente pega aquela frase que fala, olha, vou fazer uma auxiliadora para você, né? Então, teoricamente, quando Deus faz o homem e a mulher, ele fala assim, olha, vou fazer alguém para te ajudar, né? Vou te fazer uma auxiliadora. E aí a gente pega, nós enquanto somos homens, falamos, então a tarefa é toda sua, né? Então, na verdade, alguém que está te auxiliando, se eu tenho alguém para me auxiliar, é porque a tarefa é minha. Então, eu não posso, por exemplo, eu deveria, na verdade, tomar para mim, o homem deveria tomar para si a responsabilidade de todas as coisas, inclusive da casa. Então, se a mulher é alguém que ajuda, se ela está me ajudando, a tarefa é da pessoa que deveria ser responsável por ela, que no caso seria o homem, né?
Então a gente tem toda uma orientação que ela nos leva, né, ao longo da história a construir a nossa forma de pensar de uma maneira que faz com que a mulher ela seja hostilizada mesmo dentro da própria casa, da própria família, como um cidadão de segunda categoria, né? O difícil é que isso se torna uma questão cultural que demanda tempo e bastante discussão para reverter isso, né, Sônia? Então, até na fala do Luciano a gente teria vários pontos, né? Então, até nessa questão mesmo. E aí, tudo também depende a linha, né, que você tem também dentro das religiões, né? Ou da religião, mas dentro da linha que você vai tocar na questão da Bíblia. Eu prefiro aquela que fala que a mulher saiu da costela, né, para ser companheira, não saiu de cima nem saiu de baixo. Mas a gente tem toda um outro debate que a gente precisaria até de mais tempo para debater isso. E a outra questão é o ponto da ajuda, né? Então, assim, ajudar em casa, esse é outro grande debate. As mulheres não querem que os homens ajudem, elas querem a divisão. Porque quando é ajuda, é isso, eu ajudo se eu quiser. Descompromissado. Né? Se eu ajudo, o compromisso não é meu, a obrigação não é minha. Então, nós queremos o mesmo compromisso. E aí, nessa questão das tarefas domésticas e tudo mais, nós vamos entrar no debate da questão das políticas públicas, né? Há uma grande defesa, e já em vários países ela existe, já existe algumas experiências enquanto políticas públicas, que facilita a vida do trabalho doméstico, né? São alguns equipamentos. Então, a questão de uma lavanderia pública, ela é fundamental para que diminua os serviços. Se nós tivermos restaurantes populares, diminui também as tarefas, né? Com um preço que qualquer um, né, com a sua família, qualquer uma possa ir lá e se alimentar. Isso já economizaria o trabalho da dupla jornada, para homens ou para mulheres. E o grande debate que a gente faz, que ainda é uma grande reivindicação, que são as creches. Então, como hoje ainda a mulher ela é responsável pelo cuidado dos seus filhos, se ela não tiver uma creche, um lugar seguro para deixar os seus filhos, ela não consegue sair para o mercado de trabalho, nem para a busca do emprego. Então, nisso nós vamos vendo o quanto que está relacionada a política pública com a mudança de vida das mulheres. Por isso que é fundamental as políticas afirmativas. Eu acho interessante, assim, tem alguns momentos da história que a sociedade ela se apropria do trabalho das mulheres. Por exemplo, quando as indústrias elas começaram a fazer equipamentos tecnológicos, e aí precisariam da habilidade da mulher porque os dedos são mais finos, né, para mexer com a ferramenta de solda, para fazer aqueles equipamentos de alta precisão, né? E um dos problemas que a gente encontra, por exemplo, nós temos o Departamento de Saúde Ocupacional aqui no sindicato. Então, tem algumas empresas, por exemplo, como a Jequiti, a Avon, que era da nossa base também, que usa-se do esforço repetitivo, né? Então, as mulheres, teoricamente, têm a mão mais fina. Então, para fechar o vidro do perfume, um exemplo, né? Ou para observar um equipamento com mais precisão, né? Elas têm uma capacidade maior do que a dos homens. E aí eu tenho, por exemplo, hoje 180 mulheres sendo atendidas por semana aqui, porque estão lesionadas pela questão do esforço repetitivo mesmo, né? E perde, por exemplo, Sônia, depois a capacidade motora. Aí essa mulher que foi para o mercado de trabalho e ela ficou lesionada, depois ela também não pode nem executar as tarefas da sua casa de uma forma geral, né? Então, nós vamos, né, para o tema da mulher no mercado de trabalho. Aí já estamos chegando aqui, mas esse tema nós vamos segurar um pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo e você continua ligado no programa TV Secor. Nos aguarde aí. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a Sônia Auxiliadora Vasconcelos Silva, que é secretária estadual da Mulher Trabalhadora da CUT, e também o Luciano Leite, nosso vice-presidente do Secor. Sônia, nós terminamos o primeiro bloco aí com uma intervenção do Luciano, que abriu caminho para a gente falar da mulher no mercado de trabalho.
Pois é, segundo o IBGE, hoje no Brasil são mais mulheres do que homens na população. No entanto, essas estatísticas elas não se reproduzem no mercado de trabalho. O que é que acontece? Então, até pegando a linha do Luciano, nós temos ainda considerado aqueles trabalhos que são femininos, né? Aquelas profissões ditas femininas. Essa já passa por uma discriminação, inclusive dos tipos de trabalhos que as mulheres podem fazer. A mulher vem, né, como nós já falamos da questão do trabalho doméstico, privado, então ela sai para o mercado de trabalho numa linha de que ela continua fazendo aquilo que ela fazia em casa. Então ela vai para a saúde cuidar, né, da saúde das pessoas como ela cuidava dentro de casa. Ela vai para a educação para educar como ela já fazia em casa. Então, se eu vou para aquelas profissões que eu já fazia de graça, né, entre aspas, mas sem receber nada, então eu posso receber baixos salários. Essa questão também de que a gente precisa, tem toda uma fase dos serviços mais delicados, minuciosos, tem que ser para as mulheres, também já vem dessa concepção, né, de que as mulheres são mais delicadas, são mais frágeis, Então, tudo isso ela vai estar impregnada, ela vem dessa sociedade que a gente acredita que está aí nessa cultura, que é a cultura machista. Então, por que um homem também não pode ter movimentos, né, mais delicados para fazer determinados serviços? Então, isso vai também dando o preço do trabalho lá fora. Aí a gente vê, nós somos a maioria de mulheres, mas nem todas as mulheres estão no mercado de trabalho. E nós temos um dado que é muito interessante, que a mulher dos 18 aos 28 anos, ela tem saído do mercado de trabalho. Ela tem ficado fora do mercado de trabalho. Isso é a gente pegar, geralmente, a idade que as mulheres estão sendo mães. Então, mesmo no século XXI, continua ainda com aquela questão que sou mãe, eu tenho que cuidar, ficar lá e para todo o seu processo, o seu crescimento profissional, né, para poder cuidar da família. Então, nós precisamos realmente mudar. Não há nada contra a mulher que opte, que queira realmente ficar em casa, cuidar e ter outras tarefas, mas nós precisamos também que as mulheres vão para o mercado de trabalho e tenham a mesma competitividade. Nós precisamos que as mulheres estejam no mercado de trabalho com os mesmos salários dos homens, que hoje a pesquisa mostra que a mulher ganha 30% a menos do que os homens. Na mesma função. Na mesma função, na mesma profissão, na mesma função. E aí, se a gente faz o recorte de raça, né, mais grave ainda, porque as mulheres negras, elas vão ganhar bem menos. Então, nós temos aí, quando a gente debate a questão da mulher, a questão de gênero, nós estamos debatendo a questão da inclusão social. Nós estamos debatendo a melhoria de vida para toda a população. Porque quando eu melhoro a vida de uma mulher, eu melhoro de vida, muitas outras vidas juntas. Não melhoro só da mulher. Que também tem pesquisas que provam isso, que é um dado que eu gosto muito, que diz que quando melhora as condições de vida de uma mulher, você melhora de 3 a 3,5 vida de pessoas. Quando você melhora a vida de um homem, você melhora de 1 a 1,5. Então, é aquela questão que também vem da cultura das mulheres, que geralmente ela ajuda, se ela tiver filhos, ela cuida dos seus filhos, mas se ela não tiver, ela ajuda o sobrinho, a mãe, o pai, os irmãos. Então, sempre a mulher ajuda mais outra, ela sempre está ali mais unida. Então, quando nós falamos de políticas públicas, de valorização de salário mínimo, de melhoria de salários, de salário para as mulheres, nós estamos falando da melhoria da vida da sociedade no geral. Pois é. Agora, no mercado de trabalho, você se depara ao longo do trabalho na secretaria com exemplos de discriminação da mulher no mercado de trabalho, além dessa segregação por tipos de trabalho que ainda são considerados femininos, outros episódios de discriminação da mulher? Você pode citar alguns, por exemplo? Nossa, Jeff, isso é bem comum, né? A gente tem aí um dos grandes males que nós estamos tendo, até no mundo moderno, trabalho para homens e para as mulheres, mas é muito mais nas mulheres, que são o assédio moral, né? O assédio sexual, que em números menores, mas ainda existe muito, inclusive de exigências de tipos de mulheres, que não deixa de ser uma violência também, não deixa de ser uma discriminação.
Então, se eu vou trabalhar no banco, se eu vou trabalhar numa loja, nós estamos falando para os comerciários, né? Tem aquele tipo da atendente que tem que estar ali, sempre, geralmente, bonita, dentro dos padrões de beleza posta pela sociedade nossa, né? Ainda mais se for numa loja de produtos de beleza, né? Dificilmente pega pessoas que estão fora do estilo, daquele estereotipo de beleza que está aí na sociedade. Então, isso já é uma discriminação. Mas nós temos a violência sexual que ocorre com grande número, mas temos também ainda com muito mais, que é o assédio moral. E dentro do assédio moral acaba adoecendo as mulheres, que também acaba adoecendo a sua própria família, porque isso vai levando, e a doença psicológica, ela, né, é terrível. E, além disso, nós temos os casos de violências mesmo, físicas. Então, a gente recebe na secretaria, e através dos sindicatos, das nossas federações, várias situações de violências que ocorrem hoje na maior naturalidade ainda. Por isso que eu digo que nós precisamos escancarar isso, nós precisamos pôr que isso é um problema. Se eu não achar que é problema, eu não consigo resolver. Mas ainda tem muita diferença das mulheres no mercado de trabalho, ainda existe muita diferença na forma de comportar, né, de se comportar através das mulheres, e ainda é um grande desafio para a mulher poder ocupar todos os espaços dos campos de trabalho. Pois é, você falou da agressão física. Segundo as últimas estatísticas, cerca de 20 mil mulheres são agredidas diariamente no Brasil. E para tentar combater essa realidade veio então a Lei Maria da Penha, que já nem é mais tão nova, né? Mas que veio justamente para tentar ajudar a combater essa violência contra a mulher. Você enxerga melhoras nesse período de aplicação da Lei Maria da Penha? Sim, nós temos, com a Lei Maria da Penha, assim, a gente recebe inclusive muitas críticas em cima dela, que o quanto que tem aumentado o número de violência. Nós, né, tanto da CUT, da Secretaria, como do movimento feminista, a gente tem dito o seguinte, que a Lei Maria da Penha, ela tornou claro as denúncias e a evidência da violência contra a mulher, ela não aumentou o número, né, mas ainda precisa muita coisa para realmente funcionar. Nós estamos no estado de São Paulo, o maior estado, mais rico do Brasil, aonde não se investe nada em políticas para as mulheres. Então, nós temos as delegacias de mulheres que não funcionam, na maioria, finais de semana, nem depois das 18 horas, onde ocorre o maior dos números de violências, principalmente doméstica, e não tem a delegacia especializada para atender as mulheres ali. Além disso, nós vamos ter os serviços muito precarizados. Então, a mulher ela precisa, ela faz a denúncia, quando chega até a delegacia, ainda existe muito aquela questão de tentar que a mulher não faça acusação, né, que vai prejudicar a vida do homem, né, do companheiro, dos pais, dos filhos dela. Então, ainda é muito conturbado isso, mas é essencial. A Lei Maria da Penha, e ela é uma lei que ela vem completa, né? Nela, inclusive, existe todos os encaminhamentos que precisa ser feito para o atendimento dessa mulher. Nós precisamos realmente do investimento. E nós tivemos, aí tem a CPMI, que foi feita sobre a violência das mulheres, aonde os próprios senadores e deputados fizeram o trabalho em todo o Brasil e constataram que o Estado de São Paulo não tem uma rúbrica sequer no orçamento. Então, se não tem orçamento público, não tem verba para as políticas, onde mascara os números de violências que tem das mulheres, porque ele coloca no crime geral, nas violências gerais, e não especificamente na questão da violência doméstica. Então, ele faz todo burla todo esse sistema, né? E aí nós precisamos de defensoria pública, de realmente os órgãos que possam acompanhar as mulheres, inclusive da saúde, da prevenção e da saúde do atendimento dessas mulheres. Mas nós temos aumentado, muitos são, que é assim, até muito triste, acho que isso é não sei se é novidade, mas é um dos dados novos que está aparecendo, que são a violência com índices de crueldade. Então, hoje, mesmo seus companheiros, às vezes ex-companheiros ou companheiros, não matam
as suas mulheres, mas deformam, né? Então desfigura o rosto, desfigura o seu corpo para deixar realmente marcado. E esse tipo de violência tem aumentado, então? Tem aumentado, as pesquisas têm dito que tem aumentado, e um outro que não é na questão da doméstica, mas é a violência contra a mulher, que são a violência e os estupros coletivos. Uma coisa que me ocorreu agora, e eu acho muito interessante a gente até abordar, tá? Em setembro nós estamos preparando o plebiscito, né, constituinte, para pedir uma reforma, né? E aí, o que o plebiscito está trazendo? Nós estamos colhendo assinaturas, para reformar a nossa Constituição. E é um momento, Sônia, que eu acho que a população, a sociedade como um todo, podia se apropriar dessas questões que você está levantando e, de repente, colocar para esse plebiscito, né, que na verdade, para exemplificar, nós estamos querendo reformar algumas questões no Brasil, né, e muito disso passa pela questão legal, tem que fazer uma reforma na Constituição. E a ideia é eleger, né, deputados constituintes só para fazer a reforma. A reforma política é uma delas, né? A reforma trabalhista, entre outras. Se a sociedade se apropria dessas informações que você tem, e eu penso que se a gente tivesse nesse plebiscito e na escolha das pessoas que vão ser os representantes para fazer a reforma política uma paridade, eu acho que boa parte dessas questões elas vão ser levadas em consideração na hora de fazer as reformas legais que o Brasil precisa fazer para continuar caminhando na direção que a gente tem desejado que ele caminhe, né? Pois é, o Luciano levantou a bola para o nosso último tema, paridade. Nós temos 2 minutinhos para a gente caminhar para a conclusão aqui do nosso programa. A paridade que vem sendo buscada intensamente pela CUT, para a ação sindical, mas como política pública, como propósito, modelo para as políticas em geral. Ela é possível, Sônia? Sim, ela é possível. A gente já tem todo o encaminhamento, já estamos aprovados aí no Congresso e temos mulheres para participar em todos esses. E aproveitando também a questão do plebiscito, aquilo que já foi dito no programa, né? Nós precisamos mudar essa sociedade, e essa sociedade ela é feita de homens e mulheres. Então, para nós termos a justiça, para nós termos a igualdade, né, na vida, não só no mundo do trabalho, mas na vida política, na vida social, na vida no mundo do trabalho, nós precisamos ter as mulheres em igualdade com os homens. Então, precisamos pensar, agir e termos representações em todos os postos. É assim que a gente consegue fazer essa mudança. Para nós da CUT, para nós mulheres da CUT, o importante é uma sociedade igualitária, feita entre homens e mulheres, e a CUT está dando esse exemplo. Tá certo. Sônia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pela sua participação. Luciano, mais uma vez aqui conosco também, muito obrigado pela participação. E você, comerciário, comerciária, trabalhador de toda a região que nos assiste, já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Acompanhe também as reuniões, assembleias e convocações do sindicato nas sedes e subsedes. Mantenha-se informado através do boletim do seu sindicato e também através do site. Bom, o TV Secor fica por aqui, você já sabe. Na próxima semana, um encontro marcado conosco. Até lá!